E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, né? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. E se você ainda não me conhece, caiu assim, aqui, de paraquedas agora, do nada, né? Está chegando e dizendo quem é essa pessoa aqui que está falando. Eu me chamo Heleno Júnior, né? E sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E se você chegou agora, né, já vou lhe dizendo que a gente começou o assunto, mas ainda está ali, ó, hoje é só a segunda aula desse assunto. Então, dá para acompanhar tudo direitinho. Já já eu vou dizer como vocês podem voltar nos conteúdos, né? Caso tenha chegado agora e perdido. Para você que já nos acompanha, né, está sempre aqui ao vivo acompanhando as aulas, vocês vão ver aí a continuidade que a gente está falando sobre os esportes, né? Então a gente falou um pouquinho sobre as definições, como é que a gente identifica, né, quais são as modalidades que são consideradas esportes, o porquê. E aí, hoje a gente vai entender melhor, vai fazer uma revisãozinha? Com certeza, né? Importante. Mas também entender como é que eles são classificados, né? E o porquê. E depois de hoje, você vai sair daqui dizendo assim, olhando para qualquer esporte e dizer, ó, esse esporte aqui é classificado assim, esse é desse jeito, porque o professor Heleno trouxe na aula e vocês vão sair daqui afiados e afiadas. Então, como sempre, quero começar agradecendo a nossa querida Ingrid, que está aqui bem do meu ladinho, tá vendo? Fazendo aí um trabalho magnífico, né? Deixando a nossa aula mais acessível através da língua brasileira de sinais, né? Fazendo aí essa tradução simultânea. E eu sempre faço o convite para você que está aí nos assistindo, né? Que dê uma atenção também para a forma com que ela fala, se expressa, para que a gente consiga entender, né, um pouco de como se comunicar aí com as pessoas com deficiência auditiva. Então, de repente você é uma pessoa ouvinte e pode não dar tanta atenção a isso, né, mas é muito importante. Do mesmo jeito que vocês param para aprender inglês, espanhol ou qualquer outro idioma por aí. E para vocês do 7º ano que sentiram falta dessa mulher incrível, né, que é uma jogadora caríssima, que além de uma ótima professora, ela já tirou muita onda aqui nos esportes, né? E também nas aulas de educação física da gente, inclusive ganhando de mim aí em vários joguinhos, que é a nossa querida professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vejam aí como o professor Heleno disse, estou de volta para acompanhar essa aula aqui do professor Heleno, que está uma aula maravilhosa, preparada com todo aquele carinho e vamos aprender o que é que ele tem aqui para nos dizer, tá certo, pessoal? Vamos lá, professor. E é isso. Então, ó, já estou aqui com o QR Code pronto, né, na tela para vocês poderem escanear, de repente, se você está vendo aí, né, pela TV, você pode apontar a câmera do seu celular e vai direcionar lá para a aula anterior, né? Vai direitinho assim, ó. E aí você não precisa nem ficar procurando. Então, só escanear. Lá vocês vão poder ver o que eu falei aqui no comecinho. Entender como é que a gente classifica o esporte, o que é que define, a questão das instituições, né, que regulamentam. Então tem todo um aparato para que a gente consiga entender o que é o esporte. Porque muita gente confunde com jogo, né? Tem aquela confusão às vezes. Ah, o que é jogo? O que é esporte? Não sei muito bem, confunde, né? Então, na aula anterior você pode tirar essa dúvida e daqui a pouco também eu dou essa pequena revisão. Os nossos avisos de sempre, né? Os meninos já colocaram aí na tela para vocês o QR Code do aplicativo da Educa Recife. Então, a professora Cláudia já está lá muito bem posicionada, pronta para fazer essa interação, né? Para que a gente possa interagir com vocês e vocês com a gente. Então, de repente, alguma dúvida, alguma sugestão, algum esporte que vocês lembrem. Ah, professor, eu acho que esse aqui faz parte dessa classificação que o senhor está falando. Então, é muito importante que vocês se comuniquem com a gente para que a gente também consiga saber como esse conteúdo está chegando aí, aonde vocês estão, né? Seja em casa ou na escola. Então, vamos fazer essa interação aí, que o aplicativo é gratuito e nem usa internet, vê? Você pode usar ali de boinha e ainda ver depois seus vídeos, redes sociais, tudo aí muito à vontade, tá? Então, vamos nessa.
E se você é uma pessoa que está aí assistindo e está dizendo, ah, professor, mas eu tô aqui tomando meu café na padaria, tô assistindo você aí pela TV e não tenho como baixar isso aí não, né? Já não sou mais estudante da rede, não tem problema. Nós temos aí o canal do YouTube, né? O canal Educa Recife, que vocês podem tanto colocar na barra de pesquisa ou escanear aí também o QR Code. E lá tem todas as playlists, né, com todas as turmas que nós temos aqui na escola. Inclusive, se você está aí nos assistindo e é adulto, está dizendo assim, ah, professor, 7º ano já passou faz tempo, né? Ou então, lá também tem a educação de jovens e adultos, que tem, né, uma outra forma aí de tratar as aulas, um outro formato, também super interessante e com professores e professoras incríveis. Então tem para tudo que é gosto e para tudo que vocês precisam, né? Mas vamos embora para o nosso conteúdo, como eu disse, revisando aí um pouquinho do conceito que a gente trouxe na aula passada. Então, como é que a gente caracteriza o esporte, né? A gente faz essa caracterização por ele ser orientado através da comparação, né, de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos, que é o que a gente chama de adversário, né? E aí eu chamo muita atenção de vocês nesse momento para essa palavra adversário, né? Porque toda vez quando a gente vê muito por aí, né? Eu vejo no chão, né, da sala de aula também, muitos de vocês usarem tipo, ah, vamos derrubar o inimigo, vou combater o meu inimigo, né? Quando a gente fala, e aí as professoras e professores de português, né, devem falar muito isso com vocês, que o significado das palavras e a forma com que a gente usa, né, em algumas frases, tem um efeito totalmente diferente. E aí quando a gente fala de inimigo, né, a gente já tem aquela ideia de que inimigo é uma coisa ruim, que a gente quer tirar da nossa vida. Então, de repente, se você usa isso, né, para o seu adversário, você pode estar automaticamente criando um sentimento que não vai ser bom para esse embate, né, para essa comparação aí do desempenho. Então, ao invés de você focar, de repente, no seu desempenho, né, no desempenho da sua equipe, você vai querer focar meio que em destruir o inimigo, né? E esse não é o objetivo dos esportes. Quando a gente fala de adversário, é porque são pessoas que estão de lados opostos, né? Que possuem ali características parecidas de técnicas, né? Envolvendo ali a modalidade específica, que vão tentar mostrar quem de repente conseguiu treinar mais ou está mais preparado naquele dia, né? Então, não tem aí uma relação de destruir. No esporte, a gente tem sempre a intenção de mostrar o nosso melhor e fazer com que a nossa técnica, a nossa tática, né, o nosso estudo ali relacionado àquela modalidade se sobressaia à outra equipe, né, ou à outra pessoa. Então, vamos focar aí nesse adversário. E aí o esporte tem essa ligação aí dessa comparação, e essa comparação ela é feita através das regras que são estabelecidas pelas instituições, né? Os órgãos aí que regulamentam. Então a gente tem esses órgãos diferentemente dos jogos que não possuem e as regras são flexíveis. Então, ó, já deu spoiler, né? Antes de ir para essa parte. O esporte ele é regido por um conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações. E essas organizações elas são divididas em 3 esferas, digamos assim, né? Que a gente tem aí as associações, as federações e as confederações. Então, pensem que na nossa sociedade, né, a gente tem aí várias leis, né, que são colocadas através da nossa Constituição. Então, é como se o regulamento fosse a Constituição do esporte, né? Lá tem todas as regras para cada modalidade que devem ser seguidas. E aí, essas associações, federações e confederações servem também para difundir essas modalidades. Então, imaginem, a partir do momento que o futebol ele começou ali a ser regulamentado, esses órgãos, né, eram responsáveis de fazer com que ele fosse ganhando outras proporções.
Porque senão ele ficaria lá só no local de origem, né? E não ia conseguir se espalhar. Mas aí esses órgãos vêm e fazem isso. E aí são 3 esferas por quê? Por exemplo, a associação, a gente tem aí numa esfera mais base, digamos assim, né? Que são associações e clubes. Por exemplo, o Clube Náutico do Capibaribe, né? O Esporte Clube do Recife. Então, a gente tem aí esses... Tem que falar de Santa Cruz também, né? Porque senão... Né, professora? É isso, professor. Tem que falar no Santa Cruz. Tem que falar de Santa Cruz também. Então, a gente tem aí clubes, né? Na nossa cidade, que representam Recife e Pernambuco em competições de níveis estaduais e nacionais, né? A gente tem aí esses clubes. E por que por que da importância, né? Ele não é exclusivo de futebol. A equipe de vôlei, por exemplo, do esporte, e aí eu falo mais propriamente porque eu já joguei muito contra alguns atletas do esporte, e aí eles são muito bons também, né? E aí a gente tem diversas modalidades lá dentro do clube, né? Do esporte clube. Então, natação, o vôlei e por aí vai. Tem o hóquei do Náutico também, né? Que é muito famoso. Então, para vocês entenderem como é que surge, né? Ali é uma base. E aí, dessa base, eles vão ali para uma federação, né? Que está aí a nível estadual. Então, aqui em Recife tem esses clubes. Mas quais são os clubes que tem pelo estado todo? Então, se junta esses clubes, né? E aí são representados por essas federações. E aí, os estados, né? Cada estado tem as suas federações e a confederação representa ali todas as federações que a gente tem no nosso país. Então, vejam como tem aí uma escala, né? A gente vê tudo acontecendo e não faz muita ideia de como é. Mas, por trás daquele jogo bonito que vocês assistem, que vocês tanto gostam, existe uma grande organização para que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, essa foi a nossa revisão e agora a gente vai entender o porquê dessas classificações, né? Se eu já disse como é que se caracteriza, por que eu preciso agora classificar, né? Tendo como referência aí os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação, as classificações são baseadas na lógica interna de cada modalidade. Vejam aí que a gente tem diversas coisas para tratar em relação a isso, né? Os critérios de cooperação, né? Por exemplo, quando o jogo acontece ali, né? Quando o esporte, não vou nem dizer jogo, porque eu falei jogo aqui no sentido de partida, né? Mas para vocês não confundirem. Quando o esporte ele acontece de forma coletiva, é necessário que haja uma cooperação, um trabalho em equipe. E mesmo quando ele é individual, esse trabalho cooperativo também acontece. Por quê? Por mais que o atleta ou a atleta vá sozinho ou sozinha para o tatame, digamos assim, eu já usei tatame porque eu já fui atleta de judô, e aí, por mais que a gente vá sozinho para competir, né, para o combate, a gente tem toda uma equipe por trás, né? Nós temos amigos ali, né, ou colegas de treinamento que nos ajudam a melhorar, a aperfeiçoar a nossa técnica. Nós temos os professores, né, os técnicos que estão ali auxiliando e dando um norte, né, dando um sentido de como fica mais fácil para que você ganhe aquela luta, né? Quais as suas melhores habilidades, onde estão os seus pontos fracos, para que você possa ir melhorando durante o treinamento e chegue lá na competição com o melhor desempenho. Então, essa cooperação, ela acontece tanto com essa parte técnica, como quando vocês estão dentro de quadra, né? A professora Cláudia já jogou e sabe o quanto é importante a cooperação, não é não, professora? É importante, professor, a cooperação. Quando o time não está entrosado, né? Se existe... Eu sofria muito essa questão, professor, porque tinha época que eu gostava de jogar mais handebol nos jogos escolares. Aí tinha época que eu estava no mirim e depois a minha turma passava para o infantil. Aí eu tinha que ficar no mirim e só tinha modalidade de basquete. Aí eu ia para a modalidade de basquete e gostava também muito, viu? Mas aí tinha momento que existia essa...
não querer dividir a equipe. Sim. Não era entrosada muito comigo, mas aí depois aí o professor, né, percebia e ia já dando as orientações e aí o time fluía com o objetivo que a gente alcançava o objetivo, Sim. né? Então é muito importante esse espírito de equipe. Exatamente. Porque foi a palavra perfeita aí. Se o time não tiver entrosado, a coisa não acontece. Então, de repente, inclusive, quando vocês estão muito chateados aí porque o time de vocês está perdendo, né? A gente nunca sabe o que acontece. Às vezes a gente esquece que os atletas, né? E as atletas também são seres humanos. E tem dia que as pessoas não estão bem, né? Vocês aí em casa também, tem dias que a gente não está tão bem. E aí a gente vai fazendo as coisas de acordo com como elas têm que ser feitas, né? E aí, de repente, o atleta não está bem naquele dia, né? E ele não consegue se entrosar com a equipe. É tanto que vocês veem aí, tem jogadores que são excelentes, mas tem partida que você vê que ele faz de tudo, mas não sai. Não sai um gol, não sai uma cesta, não sai um ponto. Porque, de repente, aquele dia, ele não está conseguindo se entrosar, ou com os outros, ou com ele mesmo, né? Então, acontece, faz parte. Então, essa cooperação ela é extremamente importante para o objetivo. A interação com o adversário. E aí, mais uma vez, trazendo essa parte, né? Porque, por mais que aquela pessoa esteja ali jogando contra você, né? Ela tá querendo ali também ganhar, então os dois querem. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm essa interação. E aí, por isso que é muito importante não levar esse lado de inimigo, né? Porque você interage com aquela pessoa. Então, quando a gente interage com pessoas, a gente precisa entender a coisa mais importante que eu acho, que é o respeito, né? Então, além de respeitar as regras que são estabelecidas, vocês precisam também ter esse respeito ali em relação à interação que vocês fazem com os adversários. Então, esse aí é outro ponto muito importante. O desempenho motor está ligado aí a como a gente desempenha os nossos movimentos. Não é desempenho de motor de carro não, viu? Quer dizer, o motor tá pegando hoje, amanhã não tá. Não, não é não. É o desempenho do nosso corpo, né? As nossas habilidades motoras, as habilidades que a gente tem de executar as técnicas. Então, se eu não consigo desempenhar muito bem ali essas características motoras, né? Eu não vou conseguir executar a técnica. Então, por isso que o treinamento ele precisa ser lá básico, né? Ele precisa ter essa função além da técnica em si, mas essa parte motora, né? Essa parte básica do movimento, ela precisa estar bem desempenhada para que ele consiga avançar e chegar lá na parte mais técnica, que aí junta com a parte tática, né? Então, como é que essa tática ela funciona? Como é que ele se organiza? Né? E vocês que jogam, inclusive, né, nos videogames, aí, que gostam de jogar esportes, né, esportes eletrônicos, vocês percebem quando vocês vão fazer a escalação de um time, quando vocês escolhem lá o time, vocês são os técnicos naquele momento. Então, vocês vão olhar lá quais são as habilidades de cada jogador, né? Qual é o melhor, onde é que eu posso colocar ele. E você cria o seu esquema tático. Vem pronto, mas você pode modificar. Então, existe essa junção ali. E quando a gente fala de classificações, a gente pega tudo isso e vai vendo. Nessa modalidade aqui, qual é a semelhança com essa outra aqui? Será que parece ou não? E aí, se não parecer, né? Aí você diz, não, então não é aqui. Aí você tira. Depois você vai colocando elas em uma caixinha com as suas características aí parecidas. Então, vamos aí avançando, né? Porque eu vou falando, eu vou me empolgando aqui no assunto. Esse modelo aí possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, né? Então, privilegiando as ações motoras intrínsecas, ou seja, as internas, né? As nossas ações motoras internas, e reunindo aí esportes que apresentam exigências motrizes, e aí nomes complicados, mas é a mesma coisa, tá? Exigências da nossa capacidade aí de movimento, né? Capacidade motora, que sejam semelhantes no desenvolvimento de suas práticas, que foi o que eu falei agora há pouco, que é colocar tudo que é semelhante ali, né, dentro de uma caixinha. Mas vamos especificar melhor. As classificações
são essas aí que estão na tela para vocês. Então nós temos os esportes de invasão, rede e parede, combate, né? Temos aí também campo e taco, marca, precisão e técnico combinatórios. Vejam aí que nós temos 7. Esses são os mais estudados, mas nós também temos os esportes eletrônicos, né? Que está aí avançando dentro das pesquisas, do campo de pesquisa, mas já existem diversas competições a níveis aí muito altos, né? Internacionais, inclusive, e que vocês sabem mais do que eu, porque vocês acompanham tudo, né? Tem altas lives aí no YouTube e tudo mais. Então, vamos entender agora o porquê, né? Como é que a gente encaixa cada um deles. O esporte de invasão, por exemplo. Nós temos aí futebol e futsal, né? Que isso aí vocês já sabem, são muito parecidos. Handebol, basquete, rugby, né? E futebol americano, que também são bem semelhantes. E o polo aquático. Ah, professor, mas o que é que esses esportes têm como características em comum, né? Por exemplo, no futebol e no futsal, vocês não precisam invadir a área do adversário para marcar um gol. No handebol, vocês não precisam invadir a área do adversário para marcar um gol. No basquete também, mas não tem gol, né? No caso, no basquete, a gente tem a cesta. Mas o ato não é o mesmo, porque, veja, se a gente comparar, né? Ah, então vamos fazer por gol, né? O que é que tem gol? Futebol tem gol, handebol tem gol. Aí, característica em comum. Aí, quando chega no basquete, você faz, não, mas no basquete é cesta. Aí você lembra que não é o ato final, é o objetivo, que é ali invadir a área adversária para poder marcar essa pontuação, seja ela um gol, um ponto ou uma cesta, tá? Mas a gente vai falar também depois, com mais exemplos, com vídeos, tudo bonitinho. Então, os de rede e parede, né? Quais são eles? Como é que a gente pode dizer que ele é de rede ou de parede? Então, nós temos aí o vôlei, né? Que a gente tem vôlei de quadra e praia, né? Que também pode ser de areia, hein? Porque muita gente acha que só pode acontecer na praia, praia mesmo, né? Mas aí pode ser na areia também. Temos o tênis, né? Que é o tênis comum e o tênis de mesa. O badminton, que aí, para quem não lembra, é aquele que tem a raquete, tem aí até uma imagem na tela, né? Uma raquete que lembra um pouquinho a do tênis e uma peteca, né? E o squash, que é aí um esporte que talvez vocês não saibam pelo nome, mas é aquele que a gente tem uma parede, aí fica duas pessoas, bate a bola, ela vai na parede e volta. Aí o outro vai e bate de volta. Então tem essa parede ali como um rebote, né? Devolvendo essa bola. E aí você pode dizer, ah, professor, mas então tudo que tem rede, a gente diz que é esporte de rede, né? Não é bem assim. Porque se fosse assim, no futebol também tem rede. Não tem não? Lá na barra tem uma rede, né, professora? Sim, tem. Mas qual o objetivo da rede do futebol? Melhorar ali a visão do árbitro e das equipes de quando foi gol ou não. Eu acho que vocês já viram aí jogando aquelas partidas, né? Por aí pelo bairro de vocês. Quando não tem aquela tela, né? Ah, foi gol, foi não, foi por fora. Sempre tem aquela confusão. Então, a rede ali existe para essa função. Nos esportes de rede e parede, a gente tem ela como uma função ali de dividir uma área, né, para que você consiga passar o objeto, né, a bola ou a peteca, por cima dela ali, para que o seu adversário ele não consiga recuperar e você consiga ir lá e marcar seu ponto, né? Então, vejam, no vôlei, né, no badminton e no tênis, a gente tem aí sempre uma rede em alturas diferentes. A do tênis ela é bem próxima ao chão. A do tênis de mesa ela é bem pertinho da mesa. No badminton ela já tem uma altura maior, né? Ela já fica, digamos que na altura mais ou menos do nosso peito. Um exemplo. A do vôlei ela já fica acima da gente. Então, independente da altura, né? A característica é você pensar o objetivo final, né? O que é que eu tenho que fazer dentro desse esporte. E aí, nós temos o de combate, que aí vocês acho que conseguem pensar mais fácil, né?
do que se trata. Então, exemplos aí, o judô, o karatê, a esgrima e o boxe, né? Que são alguns exemplos, tá, gente? Existem diversos outros esportes aí que fazem parte de todas as classificações. Mas aí, simples, né? Esporte de combate é quando você tem ali um lance individual, né? Você e outra pessoa, que vocês chamam aí popularmente de mano a mano, né? Quando é ali um contra o outro. E também a gente vai entender melhor essa classificação, assim como as outras, depois. Temos os esportes de campo e taco, né? Aí você pode dizer, professor, então futebol é um esporte de campo. Mas lembra que a característica do futebol é outra, o objetivo é outro. Quando a gente fala de campo e taco, a gente está falando da relação de um objeto ser lançado a uma distância e os atletas precisam ali percorrer uma determinada área enquanto esse lance acontece. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, como o beisebol, e aí eu já trouxe escrito das duas formas, né? Tanto como a gente escreve aqui no Brasil, como em inglês. Tem o cricket, que é uma modalidade parecida com o beisebol. Tem aí uma imagem na tela para vocês. O que muda, uma das características que muda, né, ali, um para o outro, é o implemento, né? O taco, no caso, que é usado. E temos também o softball, que também é bem parecido. Esses três têm características bem incomuns, eu diria que até mais do que os das outras classificações, porque deles mudam só algumas regras, né? Alguns espaços, como são e onde são executados. Temos aí os esportes de marca, né? Os exemplos são a natação, o halterofilismo, temos o atletismo e o ciclismo. Então, são esportes aí que são... o objetivo é atingir uma determinada marca. E elas podem ser dadas através de um peso, de uma distância ou de um tempo. A gente vai entender melhor onde se encaixa cada um aí. Mas vejam que a característica em comum entre cada um delas, né? Na natação, por exemplo, Michael Phelps, famosíssimo aí, tem tempos, né, que sempre as pessoas tentam bater, né, dele ou de outros atletas ou outras atletas. Então, é sempre um tempo que você tem que bater, você tem que fazer um tempo melhor do que o daquela pessoa. Então, mesma coisa no atletismo, né? E aí são características em comum. O de precisão, né, já está dizendo ali, você precisa ser o mais preciso, o mais certeiro possível. E aí nós temos a bocha, o tiro com arco, tiro esportivo e o golfe, né? E para a gente finalizar, que o tempo já está quase estourando, os esportes técnico-combinatórios, que são aí o que a gente viu no último conteúdo, que é o conteúdo de ginástica. Uma combinação de técnicas ali para poder ser executada aquela modalidade. De exemplos, nós temos aí a ginástica, o nado sincronizado, a patinação artística e os saltos ornamentais. Belezinha? Então, é basicamente isso. Todo esse material foi construído aí através da Base Nacional Comum Curricular, né, a nossa BNCC, que é o que norteia aí a nossa educação, né? Então, espero que vocês tenham gostado, professora. Já estouramos até o nosso tempo. Estouramos, professor. Então, tchau, tchau, pessoal. Essa aula maravilhosa fica aí disponível também, viu? Tchau, tchau. Vejam quantas vezes quiserem, mandem para todo mundo. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado. A pessoal ali do estúdio também fazendo tudo acontecer. Meu muito obrigado. Você de casa, um cheiro e até a próxima. É coisa, né, nega?